livre para todos os públicos. Olá! O autoritarismo das elites brasileiras que elegeram Bolsonaro tem reflexo na tirania e na prepotência das instituições. A historiadora Lilia Schwartz é convidada da entrevista central para falar sobre o uso e abuso da autoridade, que aparece na famosa pergunta: você sabe com quem está falando? Um caso exemplar é o de Deltan Dallagnol e as arbitrariedades cometidas nos processos da Operação Lava Jato. Nossa reportagem traz um panorama da atuação ilegal do procurador. A Central do Brasil está começando. Central do Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estamos vivendo uma crise de saúde mental nunca antes vista. A OMS defende que os países ampliem os serviços e priorizem a saúde mental como efeito colateral da pandemia. Esta semana, o Instituto SEDES debate o tema precarização da vida, economia e saúde mental. Vamos saber mais no Embarque Imediato. Embarque Imediato. Olá a todos e todas, me chamo Anderson Pedrini e componho a equipe do Centro de Educação Popular do Instituto SEDES Aquém. Em conjunto com a diretoria do Instituto SEDES e parceria com a plataforma Brasil pela Democracia, estamos organizando uma atividade que visa debater a questão da pandemia no Brasil e no mundo hoje, a crise econômica e os impactos dessas questões na saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras. Nesse sentido, queremos convidar a todos vocês para participar dessa atividade que vai ocorrer na sexta-feira, dia 21 de agosto, às 19 horas, pelo canal do Instituto SEDES no YouTube. Para ter mais informações, procure as páginas do Brasil pela Democracia, do Instituto SEDES, tanto no Facebook como no Instagram. Não deixem de participar. Mais uma vez, o Conselho Nacional do Ministério Público adiou a análise das arbitrariedades cometidas por Deltan Dallagnol na Operação Lava Jato. O caso do PowerPoint contra Lula, como ficou conhecido, ficou para a sessão na próxima semana. O procurador também se esquivou de responder a 2 processos no Supremo Tribunal Federal. Vamos saber mais na reportagem de Camila Piacese. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Celso de Mello, suspendeu a tramitação de 2 processos que pedem o afastamento do procurador Deltan Dallagnol do posto de coordenador na Operação Lava Jato. Ele é acusado de venda de palestras e de firmar acordo ilegal com a Petrobras para que 2,5 bilhões de reais fossem direcionados para a Lava Jato. Para o advogado criminalista e morador de São Paulo, Patrick Mariano, ele cometeu outros crimes, como de obtenção de provas de maneira ilícita e deveria pagar por isso. O Dallagnol não poderia estar à frente da Operação Lava Jato e, digo mais, o Dallagnol não poderia ser mais procurador da República se houvesse uma correção séria no Ministério Público, uma corregedoria séria, e se o CNMP cumprisse de fato a sua função. A lista de supostos crimes cometidos pelo procurador à frente da Operação Lava Jato é extensa. Uma conversa de procuradores do Ministério Público Federal, obtida pelo The Intercept Brasil, mostra que a Operação Lava Jato colaborou secretamente com o DOJ, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e com o FBI. 17 norte-americanos passaram 4 dias no Brasil e mantiveram contato com os advogados de 16 delatores que assinaram um acordo em troca de prisão domiciliar. O deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga, acredita que o procurador atuou na operação de acordo com os interesses norte-americanos e fez um mal muito grande para a economia brasileira e para o Brasil. Quem entrou naquela onda de que o Dallagnol representava um papel de imparcialidade, de combate à corrupção, hoje não consegue mais sustentar esse discurso de maneira alguma. Quem tem acesso ao conhecimento no Brasil? O acesso aos livros é uma das formas de tornar mais democrático o conhecimento, a cultura.
A escolha do ministro Paulo Guedes em revogar a medida que desonera a indústria do livro deve tornar ainda mais difícil para a população trabalhadora adquirir hábitos de leitura. Afonso Bezerra traz mais informações. Trilhos do Brasil. Em um país com a média de leitura baixa, aumentar o preço das obras se torna mais um obstáculo no caminho do conhecimento. A nova proposta de reforma tributária do ministro Paulo Guedes, que prevê a taxação dos livros, revela esta política pouco simpática à cultura literária, como destaca o livreiro Wilson Ferreira. Na prática, elitização da cultura, acesso à cultura, a cultura ser mais elitizada que já é, porque na prática você vê um livro de R$40, na prática o militante ou o consumidor vai pagar R$50, R$60, R$70. Hoje os livros são isentos de tributação. Agora, com a reforma tributária do ministro Guedes, esta isenção será suprimida. As vendas dos livros passariam a pagar uma alíquota de 12%. A justificativa do ministro é de que, como o livro é um produto consumido pela elite, precisa ser taxado. Uma tese desfeita pelo professor de literatura, Rodrigo Fischer. Eu não acredito que a elite, essa elite dita, né, pelo ministro, seja uma elite leitora. Eu posso estar enganado porque eu não pertenço a ela. Mas eu não acredito que seja uma elite que compre livro, não. O livro é comprado por uma minoria, né? Uma minoria de professores, de estudantes, de amantes ainda da leitura, né? De teimosos que nós somos. Mas não pertence à elite, não. A professora Liege Albuquerque diz que, caso haja taxação de livros, sentirá dificuldade em manter no mesmo patamar o seu hábito de leitura, que gira em torno de 3 a 4 aquisições no mês. Eu tenho sempre, né, eu guardo um dinheiro, né, do meu orçamento para comprar livros. Eu gosto muito de ler, então eu guardo um dinheiro. Eu não posso guardar mais do que eu ganho, a não ser que eu ganhe um aumento salarial. Isso não vai acontecer, né, junto com a taxação do livro. As elites costumam monopolizar não apenas os recursos financeiros, mas também o conhecimento. E usam disso como mecanismo para impor suas vontades sobre aqueles a quem julgam ser ignorantes. A entrevista central de hoje traz a historiadora e antropóloga Lilia Schwartz falando sobre o autoritarismo das classes dominantes no Brasil. Quem conduz é Jonatas Campos. Entrevista Central. Olá, nossa entrevista central de hoje é com a antropóloga e historiadora Lilia Schwartz. Ela é autora de vários livros que falam sobre o autoritarismo brasileiro. E é fazendo uma primeira pergunta sobre o tema, Lilia, que agradecemos sua presença. O autoritarismo brasileiro aparece nas ruas, como no caso do desembargador que rasgou uma multa e humilhou os guardas de trânsito do município de Santos, em São Paulo. Esse tipo de postura tem a ver com o poder do Estado brasileiro sobre as pessoas comuns? Eu escrevi esse livro sobre o autoritarismo brasileiro. Ele saiu em maio do ano passado e foi considerado uma das primeiras reações à eleição de Jair Bolsonaro. E nesse livro eu passo de 2 supostos. O primeiro é que o nosso presente está lotado de passado. E o segundo é que nós sempre fomos autoritários, não é uma novidade. Por que isso? Porque nós fomos colonizados, criados a partir de uma equação bastante perversa, ou seja, muita terra para pouca gente, pouco mando para muitas pessoas. Eu me refiro, nesse caso, à escravidão. E com isso nós criamos essa confusão entre esfera pública e esfera privada e criamos também essa compreensão pouco cidadã de que a lei é para os nossos inimigos e para os amigos nada. Como é o autoritarismo na família brasileira? O Brasil é um país que é campeão em feminicídio, né? O Brasil é um país de grandes paradoxos, né? Foi só em 2015 que o termo feminicídio foi criado. Eu tendo a pensar que quando falta uma palavra é porque sobra contradição. Muitas vezes sobra realidade. O Brasil também tem a maior parada LGBTQ+, no entanto, é também campeão
de violência contra essas populações. No Brasil, nós não temos nem ao menos uma instituição que possa aferir esses dados. Outra vez, quando não se cria uma instituição, o vácuo, o vazio, fala muito acerca de nós mesmos. Então, enfim, esse é um país muito desigual no que se refere às divisões e às marcações de gênero e sexo, e isso tem uma repercussão muito grande na família, né? Ou seja, onde ainda temos muito clara as marcas do machismo e da misoginia. Lília, uma notícia do UOL falou de traficantes, entre aspas, evangélicos, oprimindo pessoas de outras religiões, de matrizes africanas. Isso tem a ver também com o autoritarismo brasileiro, a intolerância religiosa? É muito interessante a gente pensar como o Brasil se vende como um país muito tolerante, né? Durante muitos anos acreditamos no mito da democracia racial, né? Ou seja, de que aqui seria um paraíso racial. Sabemos que não é, né? Nós estamos presenciando, no momento em que nós conversamos aqui, o genocídio da população negra que mora nas nossas periferias, e mesmo assim temos o desplante de falar que vivemos num país harmonioso. Esse não é um país harmonioso, esse é um país muito violento e um país muito intolerante. E eu disse justamente que a sua pergunta é muito boa, porque nas pesquisas realizadas entre 2018 e 2019, os índices de intolerância mais altos se referem à intolerância religiosa, justamente. E há, de fato, uma grande violência no que se refere às populações de matriz de raiz africana, né? E de raiz afro-brasileira, né? Porque já são raízes modificadas no nosso contexto, mas que carregam essa ancestralidade africana. Uma pergunta sobre política e a nossa última pergunta. Reforma trabalhista, teto dos gastos, toda essa pauta financista também pode ser um retrato do autoritarismo de nossas elites que não pensam no uso da máquina pública ou na distribuição de renda como uma forma de democracia no Brasil? O Brasil não é um país pobre, mas é um país de pobres, né? Ou seja, essa nossa desigualdade vai construindo gaps sociais cada vez maiores, né? Nós podemos perceber que em todas as crises que nós estamos experimentando, as elites saem mais enriquecidas e a população mais empobrecida. Se nós falarmos desses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, dos tempos da pandemia, se no começo se dizia que a pandemia era democrática, cada vez mais o que nós estamos vendo é que a pandemia não é democrática, porque está atacando muito mais as populações mais vulneráveis, que são as populações de baixa renda, que vivem em locais em que não tem água potável para lavar a mão, vivem em locais que não é que não queiram, que não têm equipamentos urbanos básicos, e que são populações que, por mais que queiram, e nós sabemos que o isolamento é ainda a melhor medida, essas são populações que não têm como ficar isoladas. Esse é um exemplo do nosso presente, de como nós continuamos trabalhando pela desigualdade, né? E isso é uma característica antiga, né? Ou seja, a não aprovação de leis trabalhistas mais amplas, a não aprovação por parte do Estado das responsabilidades que um Estado democrático deveria manter. Na próxima estação, o pastor Ariovaldo, fundador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e líder da comunidade cristã renovada, comenta as expectativas por um Brasil democrático após a pandemia. Próxima estação. Depois da pandemia, eu gostaria que o mundo tivesse mais solidariedade e menos capitalismo, mais socialismo e menos exploração, mais justiça social e menos desespero. Eu fico por aqui e você pode continuar a nos acompanhar pelo Instagram. Estamos no @Programa Central do Brasil. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Esse ano tem